Olá! Em 1843, foram encontradas 6 placas em formato de sino, próximo à cidade de Kinderhook, em Illinois. Nessas placas haviam caracteres desconhecidos. Após uma análise de especialistas, foi verificado que os caracteres nessas placas ou eram de uma língua desconhecida ou perdida. Dessa forma, Joseph Smith afirmou ter a possibilidade de traduzir essas placas. Ao iniciar a tradução dessas placas, Joseph Smith verificou que tratava-se de um descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito. Entretanto, em 1879, uma das testemunhas que viram as placas afirmou que elas, na verdade, tratavam-se de uma grande fraude, com o intuito de enganar o profeta. A partir de então, tornou-se um grande embate entre a palavra do profeta e a palavra dessa testemunha. A igreja afirmava que Joseph Smith não mentiu e que realmente aquelas placas eram genuínas e tratava-se de uma civilização que viveu nas Américas. E que o verdadeiro mentiroso, na verdade, era a testemunha, Wilbur Frugatti. Anos se passaram com essa controvérsia persistindo. Somente décadas depois, após uma análise química feita nessas placas, constatou-se que, de fato, essas placas eram uma fraude. A partir de então, a igreja precisou revisar as suas considerações e até mesmo partes de sua história, a fim de proteger a reputação do profeta e de sua habilidade como um vidente e revelador. Bem, vamos adentrar nessa história e ver como tudo aconteceu. Vamos lá. Em 16 de abril de 1843, um homem chamado Robert Wiley iniciou uma escavação de um cemitério indígena perto de Kinderhook, Illinois. Ele teve o mesmo sonho 3 noites seguidas que lhe dizia que deveria cavar ali. O serviço era muito trabalhoso, então ele contratou vários homens para ajudá-lo na escavação. Eles cavaram um poço a cerca de 3 metros de profundidade, antes de descobrirem um esqueleto e outros artefatos sob uma cobertura de calcário. Entre os artefatos estava um conjunto de 6 placas de latão, em forma de sino, cobertas por símbolos desconhecidos. Um dos homens presentes era membro da igreja e expressou grande entusiasmo quando as placas foram retiradas da terra. A notícia se espalhou rapidamente para o profeta Joseph Smith e entre os membros da igreja. No dia 1º de maio de 1843, a igreja publica a descoberta das placas em seu periódico Times and Seasons. O artigo diz o seguinte em alguns trechos: diariamente acontecem circunstâncias que dão testemunho adicional da autenticidade do Livro de Mórmon. Então eles estavam usando as 6 placas encontradas como um testemunho do Livro de Mórmon. O motivo é que pouco se sabia sobre os povos do continente americano usar placas para escrever. Então eles citam o seguinte: a carta e o certificado a seguir talvez tenham a tendência de convencer os céticos de que tais coisas foram usadas e que até mesmo o desagradável Livro de Mórmon pode ser verdadeiro. E como as pessoas da época de Colombo eram obrigadas a acreditar que existia um lugar como a América, da mesma forma, as pessoas de hoje serão obrigadas a acreditar, ainda que com relutância, que podem ter existido placas como aquelas das quais o Livro de Mórmon foi traduzido. O Sr. Smith teve essas placas. Qual é a sua opinião a respeito delas? Ainda não sabemos. Bem, apesar deles falarem que não sabiam do que continham nas placas, veremos que Joseph vai afirmar mais adiante sobre o que tratava esses registros. Continuando disso, os senhores que os possuem os levaram embora, ou teríamos fornecido um facsímile das placas e caracteres deste número. Somos informados, entretanto, que ele pretende retornar com eles para tradução. Se assim for, talvez ainda possamos fornecê-lo aos nossos leitores. Será visto para a declaração anexa do Queen's Whig que há mais sonhadores e caçadores de dinheiro do que Joseph Smith no mundo, e o digno editor é obrigado a reconhecer que esta circunstância será um bom caminho para provar a autenticidade do Livro de Mórmon. Ele afirma ainda que, se Joseph Smith puder decifrar os hieróglifos nas placas, ele fará mais para lançar luz sobre o início da história deste continente do que qualquer homem vivo. Achamos que ele já fez isso ao traduzir e publicar o Livro de Mórmon, e aconselharíamos o cavalheiro e todos os interessados a lerem por si mesmos e compreenderem. Não temos dúvidas, porém, mas o Sr. Smith será capaz de traduzi-los. Portanto, os membros depositaram a confiança em Joseph de que, pelo poder de evidência e de tradução de Joseph, saberia interpretar os escritos da placa. Quando Joseph viu as placas, ficou receoso que as placas pudessem ser interpretadas facilmente por algum estudioso. Portanto, ele os enviou às sociedades de antiquários da Filadélfia, França e Inglaterra. Eles o informaram que, se a linguagem fosse genuína, era morta e desconhecida para eles. Satisfeito, Joseph começou a traduzir as placas. William Clayton, secretário de Joseph, registrou em seu diário no dia 1º de maio de 1843 o seguinte sobre a tradução que estava sendo feita.
Eu vi as 6 placas de latão que foram encontradas no condado de Adams. O presidente Joseph traduziu uma parte e diz que ela contém a história da pessoa com quem foram encontrados e que ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Então Joseph afirmou para seu secretário, William Clayton, que as placas tratavam-se de um registro de um descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito. Joseph também fez a mesma afirmação aos membros da igreja. Em History of the Church, conforme o destaque em vermelho, vemos que são considerações do próprio profeta sobre as placas. Ele disse: traduzi uma parte deles e descobri que contém a história da pessoa com quem foram encontradas. Ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Brigham Young também registra em seu caderno o desenho das placas e diz em 3 de maio de 1843. Tirei isso na casa de Joseph Smith, encontrado perto de Kings. Parley P. Pratt também registra em uma carta enviada a John Van Cott em 7 de maio de 1843 as seguintes considerações ensinadas pelo profeta. Estamos todos de bom humor, como povo e aumentando rapidamente em número. Não tenho mais notícias, exceto que 6 placas com a aparência de latão foram recentemente escavadas de um monte por um cavalheiro em Pike, com gravuras em língua egípcia. Então Joseph já estava falando que as gravuras tratavam de língua egípcia. Parece que os povos desse continente só sabiam escrever em egípcio. O mais intrigante é que não há qualquer resquício de língua egípcia nesse continente entre os índios. Continuando diz, e contém a genealogia de um dos antigos Jareditas, descendente de Cão, filho de Noé. Parece que só Joseph Smith conseguia achar evidências dos povos do livro de Mormon aqui nesse continente. Só que não era Jaredita, como veremos. Continuando, Parley P. Pratt diz, seus ossos foram encontrados no mesmo vaso, feito de cimento. Parte dos ossos se desfez em pó e a outra parte foi parcialmente preservada. Os ossos estavam a 4,5 metros abaixo do solo. Os cavalheiros que os encontraram não tinham ligação com esta igreja, mas os trouxeram a Joseph Smith para exame e tradução. Um grande número de cidadãos aqui os viram e compararam os caracteres com os do papiro egípcio, que está agora nesta cidade. Então eles estavam usando os papiros do suposto livro de Abraão, que vimos que não era de Abraão, para comparar com os caracteres das placas de Kinderhook, para chegarem a uma conclusão que se tratava de uma língua egípcia. Um jornal contemporâneo da Filadélfia também afirmou em 29 de maio de 1843 que Joseph tinha atestado tratar-se de língua egípcia. A reportagem diz, Joseph Smith, o profeta Mormon, examinou algumas placas de latão encontradas recentemente em Illinois e traduziu uma parte das figuras ou caracteres nelas contidas. Ele os pronuncia de origem egípcia. Em uma reportagem ao jornal New York Herald, publicado em 30 de maio de 1843, o artigo informa que Joseph afirmou que os caracteres das placas eram os mesmos das placas do livro de Mormon. O artigo diz, as placas são evidentemente de latão e cobertas em ambos os lados por hieróglifos. Elas foram trazidas e mostradas a Joseph Smith. Ele as comparou em minha presença com seu alfabeto egípcio, que tirou das placas das quais o livro de Mormon foi traduzido. E evidentemente são os mesmos caracteres. Ele, portanto, será capaz de decifrá-los. Não pode haver dúvida de que são algum tipo de registro, enterrado com um indivíduo séculos atrás. Com eles foi encontrado um esqueleto, alguns dos ossos em tal estado de preservação que mostravam o tamanho do indivíduo, cuja altura devia ser de quase 2,5 metros. Você pode esperar algo muito notável em breve. A notícia sobre o poder de Joseph Smith traduzir começa a se alastrar em diversas regiões. Outro jornal em Boston informa que a tradução serviria para provar a autenticidade do livro de Mormon. Afinal de contas, são os mesmos caracteres em ambos os livros, e se Joseph conseguisse traduzir, seria um sinal que ele traduziu o livro de Mormon pelo mesmo dom de Deus. A reportagem diz no último parágrafo, os Mormons estão em êxtase. Alguém que estava presente quando as placas foram encontradas saltou de alegria e comentou que isso serviria para provar a autenticidade do livro de Mormon. Os Mormons afirmam que Joseph Smith pode decifrar os hieróglifos, e as placas, após serem exibidas em Kings, foram enviadas a Nauvoo para serem inspecionadas pelo profeta Mormon. Podemos esperar por mais revelações. Advogado de Pittsburgh. A igreja também chegou a publicar os facsímiles das placas Kinderhook no Times and Seasons, em 1º de maio de 1843. Aqui tem uma versão mais ampliada da história de como as placas foram encontradas e contém a assinatura das 9 testemunhas confirmando a história das placas. Em 8 de abril de 1878, cerca de 34 anos após a morte de Joseph, Wilbur Fugate decide escrever uma carta de confissão para James Cobb, confessando que as placas eram uma fraude. Eu não vou ler a carta. Se quiserem, podem pausar o vídeo. Não vou ler porque o conteúdo dessa carta também está em uma publicação que Wilbur Fugate fez no livro de Wilhelm, com mais detalhes que veremos nessa próxima tela. Então, em 30 de julho de 1879, a carta de Wilbur Fugate é reimpressa por Wilhelm e dá mais detalhes. Diz o seguinte, Sr. Cobb, recebi sua carta a respeito dessas placas e direi em resposta que são uma farsa, inventada por Robert Wiley, Bridge, Wheaton e eu. Wheaton está morto. Não sei se Wiley está ou não.
Nenhuma das 9 pessoas que assinaram o certificado conhecia o segredo, exceto Wiley e eu. Lemos na profecia de Pratt que a verdade ainda está para brotar da terra. Concluímos provar a profecia por meio de uma piada. Logo fizemos nossos planos e os executamos. Bridge Wheaton cortou as placas de alguns pedaços de cobre. Wiley e eu fizemos os hieróglifos fazendo impressões em cera de abelha, enchendo-os com ácido e colocando-os nas placas. Quando terminaram, nós os juntamos com ferrugem, feita de ácido nítrico, ferro velho e chumbo, e os amarramos com um pedaço de ferro de aro, cobrindo-os completamente com a ferrugem. Nossos planos funcionaram admiravelmente. Um certo domingo foi marcado para escavação. Na noite anterior, Wiley foi ao monte onde havia cavado anteriormente a uma profundidade de cerca de 2,5 metros, onde havia uma rocha plana, que parecia oca abaixo, e os colocou sob ela. Na manhã seguinte, grande número de cidadãos estavam lá para ajudar na busca, estando presentes 2 elders mormons, Marsh e Sharp. A rocha logo foi removida, mas passou algum tempo antes que as placas fossem descobertas. Finalmente, os peguei e exclamei: um pote de metal! Fayette Grubb arrancou-os de mim e bateu-os contra a rocha, e eles caíram em pedaços. O Dr. Harris examinou-os e disse que tinham hieróglifos. Ele tomou ácido e removeu a ferrugem, e logo eles foram expostos. Sob esta rocha havia uma aparência semelhante a uma cúpula, com cerca de 1 metro de diâmetro. Havia alguns ossos em último estágio de decomposição. Também alguns pedaços de cerâmica e carvão. Não foi encontrado esqueleto. Sharp, o elder mormon, pulou e gritou de alegria e disse: Satanás apareceu para ele e disse-lhe para não ir para as escavações. Foi uma farsa de Fugate e Wiley. Mas, mais tarde, o Senhor apareceu e disse-lhe para ir. O tesouro estava lá. Os mormons queriam levar as placas para Joseph Smith, mas nós nos recusamos a deixá-las ir. Algum tempo depois, um homem assumindo o nome de Savage, de Quincy, pegou emprestadas as placas de Wiley para mostrar aos seus amigos literários de lá e os levou a Joseph Smith. As mesmas placas idênticas foram devolvidas a Wiley, que as entregou ao professor McDowell, de St. Louis, para seu museu. A notícia então começa a se espalhar sobre a fraude das placas de Kinderhook. Em 31 de janeiro de 1888, o jornal The Daily Inter-Ocean, de Chicago, faz uma publicação crítica às placas de Kinderhook. O artigo dizia: Metamora, Illinois, 30 de janeiro, telegrama especial. O Inter-Ocean, do dia 27, continha um relato da origem do livro de Mormon, que lembrou ao seu correspondente o que ele sabe sobre a tradução e origem do segundo livro de Mormon. Qualquer pessoa que esteja familiarizada com a sua história saberá que este segundo livro veio à luz pouco antes da evacuação de Nauvoo, e que os Mormons consideram esses livros da mesma forma que os cristãos consideram o Antigo e o Novo Testamento. Um relato da origem do segundo livro pode ser interessante para a maioria dos seus leitores. Depois de ler as declarações a seguir, todos concordarão que não só é possível, mas muito provavelmente que o primeiro livro não era mais de origem divina do que o segundo livro. Então o jornal estava concluindo que se o segundo livro não era de origem divina, o primeiro também não deveria ser, que é o livro de Mormon. Continuando diz: os fatos são os seguintes. Algum tempo antes do falecimento de Joseph Smith, o líder mormon, um certo Sr. John Fugate, que então morava em ou perto de Quincy, Illinois, concebeu um pequeno plano para assustar os nativos. Ele obteve 2 grandes placas de cobre de um ferreiro, que, é claro, ele revelou em segredo, e nelas gravaram, com o uso de cera e ácido, alguns sinais semelhantes aos hieróglifos egípcios. E nas margens havia a figura do sol, coroas, a crucificação e outros sinais de caráter semelhante. E então, com tinta ou ácido, ele malha de ferro, cobriram-nos com uma excelente imitação de ferrugem. Eles então os amarraram com um arame enferrujado, foram para a floresta e os enterraram entre 2 enormes pedras planas, bem no fundo de um velho montículo indígena. Eles os cobriram com cuidado, recolocaram a grama e a sujeira e aguardaram os acontecimentos. Num dia em que houve uma grande reunião religiosa na cidade, eles foram à floresta com o propósito declarado de escavar um conhecido monte indígena e voltaram com essas placas. É claro que a descoberta logo se tornou conhecida e todos na cidade ficaram interessados, principalmente quando a ferrugem foi removida e as marcas expostas. Joseph Smith, ouvindo isso e vendo nisso um forte golpe a seu favor, obteve posse das placas, proclamando-as como ligadas à religião mormon, e decidiu traduzi-las. Para este propósito, eles, ou cópias e descrições deles, foram enviados por todo o velho mundo para hieróglifos proeminentes para tradução. Mas o problema voltou sem solução, e muitas cartas foram escritas ao Sr. Fugate a respeito do mesmo. Destemido, porém, Smith colocou seus óculos mágicos e começou a traduzir deles o segundo livro de Mormon. Então, de acordo com as informações da época, Joseph Smith tinha usado os óculos usados na tradução do livro de Mormon para iniciar a tradução das placas, por meio do qual recebeu a confirmação de que se tratava dos registros de um jaredita. Continuando diz: isso não é tudo. O Sr. Fugate, pensando que a piada tinha ido longe o suficiente,
contou todo o caso a um dos principais metodistas da cidade. Os metodistas imediatamente espalharam a notícia por toda parte. Devido à raiva dos mormons, o Sr. Fugate foi obrigado a sair silenciosamente para evitar de ser assassinado por eles. Fugate morreu em Camp Point, condado de Adams, há 3 anos, mas sua esposa e toda a sua família ainda vivem. Seu filho mais velho, Dr. J.T. Fugate, de Urbana, Illinois, tem todas as reportagens de jornais, documentos e cartas relativas ao caso, e sem dúvida ficaria feliz em verificar essas declarações para qualquer pessoa cética. Apesar do próprio Wilbur Fugate e diversos jornais já reconhecerem a fraude das placas Kinderhook, a igreja ainda permaneceu fiel a seu profeta e que o início de sua tradução era verdadeiro, e revelava que era uma prova de que o livro de Mórmon era verdadeiro e que os povos do continente americano poderiam usar placas de metal para fazer esses livros. Além de que a descoberta confirmaria que haveria índios americanos descendentes de um povo hebraico ou egípcio. Em março de 1904, ou seja, 26 anos após a declaração de Wilbur Fugate dizer que as placas eram uma fraude, a igreja lançou uma reportagem em seu periódico Improvement Era, afirmando a veracidade das placas, que foram testemunhadas por 9 testemunhas, e em um trecho ela diz: as placas foram submetidas ao profeta, e, falando delas em seu diário, com a data de 1º de maio de 1843, ele diz: traduzi uma parte delas e descobri que contém a história da pessoa com quem foram encontradas. Ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Prestem atenção, que nessa reportagem da igreja, eles estão afirmando que em 1º de maio de 1843, o próprio Joseph disse que traduziu essas partes. Veremos que, nos dias atuais, a igreja vai começar a distorcer e dizer que não foi ele que escreveu isso daí. Mas, continuando, a reportagem diz: o acontecimento iria muito longe no sentido de confirmar a ideia de que, em tempos muito antigos, houve relações entre os hemisférios oriental e ocidental, e a declaração do profeta significaria que os restos mortais eram egípcios. A implicação justa, também, das placas do profeta é que este descendente dos faraós possuía um reino no Novo Mundo, e esta circunstância pode explicar a evidência de um traço de civilização egípcia nas nossas antiguidades americanas. Portanto, de acordo com a declaração da igreja, houve um início de tradução, onde se chegou a algumas conclusões sobre as placas. Veremos que, depois, a igreja vai tentar dizer que nunca houve uma tradução tentando evitar qualquer problema à imagem do seu fundador e restaurador, e de seu poder como profeta, vidente e revelador. Conforme a Improvement Era, Joseph registrou isso em seu diário, em 1º de maio de 1843. Quando acessamos o diário, podemos confirmar que Joseph afirmou ter traduzido uma parte das placas. Ele diz: traduzi uma parte deles, e descobri que contém a história da pessoa com quem foram encontrados. Ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Na verdade, as placas não tinham conteúdo nenhum. As escritas eram inventadas e não representavam nada. Foi apenas uma forma de enganar o profeta, mas que a igreja não estava aceitando que fosse um engano. Por diversos anos e décadas, era a palavra de Joseph contra a palavra de Wilbur Fugate. Em 1909, B.H. Roberts, uma autoridade geral do Quórum dos 70, em seu livro Novas Testemunhas de Deus, continuava defendendo que as placas Kinderhook eram genuínas. Ele disse: nesta apresentação do assunto, basta dizer que é um pouco singular que apenas o Sr. Fugate, dos 3 que se diz estarem em conluio na perpetração da fraude, o revele e que ele deva esperar de 1843 a 1879, um período de 36 anos antes de fazê-lo, quando ele e aqueles que se dizia estarem associados a ele tiveram uma excelente oportunidade de expor as vãs pretensões do profeta. Se a história de Fugate for verdadeira, pois, embora a declaração no texto do diário do profeta de que a descoberta era genuína e que ele havia traduzido alguns dos personagens e aprendido certos fatos históricos relativos à pessoa com cujos restos mortais as placas foram encontradas, pode não ter sido conhecida na época aos supostos conspiradores para enganá-lo. Ainda assim, o editor do Times and Seasons, John Taylor, o amigo pessoal do profeta, levou a descoberta a sério e expressou imediatamente confiança explícita em um editorial do Times and Seasons, de 1º de maio de 1843, que o profeta pudesse fornecer uma tradução das placas. E esta atitude a igreja continuou a manter, pois no The Prophet, um periódico semanal mormon, publicado em Nova York, de 15 de fevereiro de 1845, foi publicado um facsímile das placas de Kinderhook, juntamente com o editorial do Times and Seasons, e todo o assunto acima do texto. Quão fácil foi ridicularizar Joseph Smith e seus seguidores ao proclamar a farsa assim que eles aceitaram as placas de Kinderhook como genuínas? Porque isso não foi feito, o fato de a história de Fugate não ter sido contada até 36 anos após o evento, e de apenas ele, de todos aqueles que estavam ligados ao evento, fornecer essa versão, é uma evidência bastante forte de que sua história é uma farsa, não a descoberta das placas, nem as gravuras nelas. Então, de acordo com B.H. Roberts, mais uma vez ele reafirma ter havido uma tradução, e que essa tradução é que se chegou ao conhecimento da história do falecido,
e do conteúdo das placas. Ele afirma que Joseph Smith escreveu isso em seu diário, e foi confirmado por seu secretário William Clayton. A igreja entendia ser um conluio das 3 testemunhas das placas para difamar e ridicularizar a imagem de Joseph, já que Joseph tinha afirmado que as placas eram genuínas baseado na tradução inicial que tinha feito. Enquanto no mundinho mormon, todos preferiam acreditar na narrativa de Joseph e da igreja, o resto do mundo já tinha compreendido que Joseph Smith era uma farsa. De acordo com a publicação do jornal Decatur Herald de Illinois, as considerações é que Joseph era um mentiroso. A publicação dizia o seguinte: Joseph e os hieróglifos. Informações interessantes sobre o líder mormon e as placas de latão. Editor do Herald. Maior fraude, farsa e impostor do que Joseph Smith, o vidente do mormonismo, nunca foi conhecido entre os homens. A prova neste ponto é clara e cumulativa. Em seu diário, segunda-feira, 1º de maio de 1843, ele disse o seguinte: insiro os facsímiles das 6 placas de latão encontradas perto de Kinderhook, no condado de Pike, Illinois, em 23 de abril de 1843, pelo Sr. Robert Wiley e outros. Enquanto escavavam um grande monte, encontraram um esqueleto a cerca de 2 metros da superfície da terra, que devia ter quase 3 metros de altura. As placas foram encontradas no peito do esqueleto e estavam cobertas em ambos os lados com caracteres antigos. Eu traduzi uma parte deles e descobri que eles contêm a história da pessoa com quem foram encontradas. Ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra. Até que ponto isso era verdade? 1. As placas eram uma farsa. 2. Elas eram feitas de cobre, não de latão. 3. Havia apenas caracteres falsos neles, sem qualquer antiguidade, e colocados ali como uma farsa. 4. Não foi descoberto nenhum esqueleto, e Joy apenas mentiu sobre isso do início ao fim. Depois a reportagem começa a falar das origens das placas e como Joseph foi enganado. No final da reportagem é feita a seguinte consideração: com os fatos diante de nós e os documentos, entendemos o caso. Placas de cobre são trocadas por latão, um trabalho atrevido. As impressões modernas são representadas como personagens antigos, e o vidente Joseph poderia traduzi-los, embora os artistas que os fizeram não pudessem. O mormonismo é uma fraude. A tradução de Joy dos hieróglifos falsos das placas de Kinderhook é um teste de sua confiabilidade em geral, uma prova de que ele era um mentiroso considerável. Bem, acho que essa reportagem ilustra bem o que foi a suposta tentativa de tradução de Joseph. Teria sido mais honesto o profeta dizer que não sabia do que se tratava as placas, porém quis fortalecer sua autoridade junto aos membros, criando uma história sobre as placas que não era verdadeira. Isso mostrou muito do caráter do profeta e que realmente o poder de evidência nunca funcionou com ele. 53 anos após essa reportagem do jornal, a igreja publica em setembro de 1962 um artigo em seu periódico Improvement Era, reafirmando a autenticidade das placas. O artigo dizia: a recente redescoberta de uma das placas de Kinderhook, que foi examinada por Joseph Smith Jr., reafirma seu chamado profético e revela as declarações falsas feitas por um dos descobridores. Há alguns anos, 2 gravadores profissionais não SUD, Stanley Berhill e Edward Lewis, entraram na Sociedade Histórica de Chicago e pediram para ver uma placa de latão em forma de sino, conhecida como placa de Kinderhook. O objetivo deles era determinar se havia sido gravada com um instrumento pontiagudo ou gravado com ácido. O que eles encontraram resolveu uma controvérsia de 74 anos e colocou as placas de volta na categoria de genuínas, que Joseph Smith Jr. havia dito que eram em primeiro lugar. Percebe-se que as publicações da igreja tinham grande preocupação em proteger o caráter do profeta. Provar que as placas eram genuínas era fundamental, já que tinha sido declarado pelo próprio profeta a origem daquelas placas. Até que em 1966, George M. Lawrence fornece um exame acadêmico das placas e esclarece que as placas, de fato, eram um produto do século XIX, afirmando o que Wilbur Fugate já tinha declarado ser uma fraude. Então, em 1981, 15 anos após a confirmação feita por acadêmicos que a placa era falsa, a igreja vem a reconhecer que as placas não eram genuínas e publica na Isaiah, de agosto de 1981. Foram 9 páginas tentando justificar e criando hipóteses que pudessem tirar o profeta do incômodo com várias notas de rodapé. Quando você vê 9 páginas, ou seja, aquele textão, você já percebe um certo malabarismo da igreja para tentar justificar aquilo que ela afirmou por muitos anos aos membros com tanta simplicidade. No trecho que reconhecem a falsidade das placas, eles disseram: a conclusão, portanto, é que a placa de Chicago é de fato uma das placas originais de Kinderhook, o que agora evidencia bastante bem que são antiguidades falsificadas. Entre tantas justificativas, a igreja, como de costume, vai jogar bodes expiatórios, assim como aconteceu no massacre de Mountain Meadows com John Dehlin e na poligamia com John C. Bennett. Dessa vez, era hora de dizer que a confusão surgiu por causa do diário do secretário de Joseph Smith, William Clayton. Esse diário vimos aqui no vídeo. Essa parte do artigo inicia reproduzindo o trecho do diário dizendo: traduzi uma parte deles e descobri que contém a história da pessoa com quem foram encontrados. Ele era descendente de Cão, através dos lombos do faraó, rei do Egito, e que recebeu seu reino do governante do céu e da terra.
Seguiu-se, então, uma reimpressão do material do artigo do Times and Seasons. Embora esse relato pareça ser escrito por Joseph Smith, na verdade é um trecho de um diário de William Clayton, ou seja, já estão tentando tirar Joseph da reta. Continuando, diz: é bem sabido que a história de Joseph Smith, serializada, consiste em grande parte de itens de diários pessoais de outras pessoas e de outras fontes, coletados durante a vida de Joseph Smith e continuados depois que os santos estiveram em Utah, depois editados e compilados juntos para formar uma história da vida do profeta, em suas próprias palavras. Não era incomum, no século XIX, que os biógrafos colocassem a narrativa na primeira pessoa ao compilar uma obra biográfica, mesmo que o sujeito da biografia não tenha dito ou escrito todas as palavras que lhe foram atribuídas. Assim, a narrativa representaria um relato fiel do que outros achavam seria útil imprimir. Vou dar uma pausa aqui na leitura para fazer uma consideração. Isso que a igreja está falando é muito desonesto, porque quando a igreja deixa de atribuir a Joseph a afirmação, ela também deveria deixar de atribuir diversas escritas de revelações que escribas de Joseph Smith escreveram de revelações do profeta. William Clayton escreveu diversas revelações que se tornaram seções de doutrina e convênios, como a seção 132. Além disso, no mesmo dia que William Clayton escreveu no diário, ele tinha se encontrado com o profeta e preparado os procedimentos de selamento do profeta a Lucy Walker, uma jovem de 17 anos que Joseph disse que, se ela não aceitasse se casar com ele em 24 horas, as portas do céu se fechariam para ela e sua família. Portanto, a pessoa com quem William Clayton esteve naquele dia para dar a referência seria o próprio Joseph Smith. E se a igreja não confia nos escritos de William Clayton, seria necessário descartar diversas revelações que ele escreveu com sua própria caligrafia que a igreja imputou ao profeta. O trecho continua dizendo: o trecho do diário de Clayton foi um item usado dessa forma. Por exemplo, as palavras "eu traduzi uma parte" eram originalmente lidas como "o presidente Joseph traduziu uma parte". Não se sabe de onde se originaram as ideias escritas por William Clayton. É claro que é sabido. Nós vimos em diversos artigos a própria afirmação de Joseph. Mas vamos lá. Contudo, como será salientado mais tarde, a especulação sobre as placas e o seu possível conteúdo era aparentemente bastante desenfreada em Nauvoo, quando as placas apareceram pela primeira vez. De qualquer forma, esta versão alterada do extrato do diário de William Clayton foi reimpressa no Millennial Star, de 15 de janeiro de 1859. De acordo com o texto, a responsabilidade pela afirmação da origem das placas está sendo jogada agora para William Clayton. E nesse último parágrafo, a igreja dá a entender que não sabe de onde se originou essa ideia. Vamos voltar no tempo para relembrar. Em History of the Church, William Clayton deixa bem claro, no trecho destacado em vermelho, que tratava-se de um comentário do profeta. Ou seja, a origem foi o profeta Joseph Smith. Isso já destrói completamente a capacidade de Joseph como tradutor, vidente e revelador, pois não revelou nada mais do que uma grande mentira. Isso comprova também que essa ideia vendida pela igreja de dom do Espírito Santo, que as pessoas que não se batizam têm apenas a influência do Espírito, mas quando se batizam têm a presença constante do Espírito, ensinando e influenciando o que é certo e errado, é completamente falso. Ou será necessário reconhecer a falta de dignidade de diversos líderes por 140 anos, em que não conseguiram discernir pelos poderes de videntes e reveladores que as placas eram falsas. Defensores modernos da igreja utilizam a associação de um caractere semelhante nas placas de Kinderhook com um caractere copiado dos papiros egípcios do livro de Abraão, que Joseph possuía. No entanto, o caractere apresenta diferenças significativas quando se trata de egípcio. O fato de parecer semelhante não implica ser idêntico. Por exemplo, a letra C é semelhante ao cedilha, mas são caracteres distintos. Isso evidencia uma falha de Joseph como tradutor, tanto das placas de Kinderhook quanto do próprio livro de Abraão. Outro ponto é que, quando a igreja afirma que Joseph se orientou no caractere utilizado na tradução do livro de Abraão para traduzir do que se tratava as placas de Kinderhook, a igreja entra em uma grande armadilha, pois os papiros do livro de Abraão, ao serem traduzidos pelos egiptólogos, foram identificados que não eram os escritos de Abraão. Isso fez com que a igreja criasse novas teorias para a tradução, como a teoria do catalisador, que afirma que Joseph recebeu o livro de Abraão por revelação e não pelo conteúdo dos papiros. Porém, se a igreja afirma que o caractere semelhante ao do papiro de Abraão, que não era de Abraão, mas o livro da respiração dos mortos, é que fez Joseph se basear no conteúdo das placas de Kinderhook, contradiz completamente a afirmação da igreja sobre a teoria do catalisador do livro de Abraão. Além disso, a conclusão de Joseph Smith de que um único caractere representava uma quantidade significativa de informações não é corroborada pelos especialistas na língua. Um caractere transmite uma ideia, pensamento, e não uma quantidade tão detalhada de informações como apresentada em sua tradução do livro de Abraão e no início do que traduziu e considerou ser as placas de Kinderhook. Isso fortalece a argumentação sobre a fraude na tradução do livro de Abraão e do suposto início da tradução das placas de Kinderhook. Ao mesmo tempo, a alegação de que os caracteres das placas de Kinderhook eram semelhantes aos encontrados no livro de Mórmon, conforme afirmado por líderes da igreja próximos a Smith,
que receberam esse entendimento do profeta, torna a história da origem do livro de Mórmon ainda mais suspeita. O fato de Joseph não possuir as placas não era motivo para que a tradução não estivesse acontecendo, pois a igreja não quis comprar as placas por já possuir uma cópia que estava sendo usada por Joseph Smith para traduzir e que estava sendo colocada em seus periódicos. No Times and Seasons, a igreja publicou na forma de folheto que a tradução estava em andamento, juntamente com a promessa de publicar a tradução assim que estivesse concluída. Infelizmente, a tradução não se concretizou porque, um ano após a descoberta das placas, Joseph Smith foi assassinado. Dessa forma, vimos como a narrativa da igreja vai mudando conforme o tempo e suas necessidades. Se as placas fossem genuínas, as considerações da origem das placas continuariam sendo imputadas a Joseph. Porém, com a comprovação de sua falsidade, a culpa passa a ser distribuída e diversos achismos acabam sendo colocados na história para encobrir fatos evidentes afirmados pela igreja e seus líderes do passado e corroborados pelos próprios registros históricos. Também concluímos que os profetas videntes e reveladores podem não revelar a verdade e podem ser enganados, levando muitos a acreditarem em falsas ideias por gerações sem serem corrigidos. Somente após estudos técnicos que foi possível concluir que as placas eram uma fraude, e não pelo poder de revelação que eles proclamam possuir. Se a igreja fosse verdadeira, estas questões seriam confirmadas pela ciência e não completamente desmascaradas por ela. Da mesma forma como aconteceu no caso Mark Hoffman. As placas de Kinderhook em si não podem ser uma arma fumegante para afirmar que a igreja e seus profetas não são verdadeiros, mas é mais um quebra-cabeça que nos mostra que não apenas a igreja pode não ser liderada por Deus e inspirações de seus líderes, mas também que Joseph deixou suas impressões digitais nela. Nos vemos no próximo vídeo.